Olá, meu nome é Matheus. Olá, meu nome é Davi. Nós somos engenheiros de dados aqui do Laboratório de Competência em Software Livre, o Lab Livre da UNB. Hoje nós iremos apresentar sobre a plataforma GovHub, que é uma plataforma de qualificação e integração de dados de diferentes sistemas estruturantes do governo. Como vocês podem observar aqui na imagem, nós iremos qualificar os dados e unificar os dados de diferentes sistemas, como CIAP, CIORG, CIAP, CIAF, ComprasGov e TransferGov. Para todo esse projeto, nós utilizamos software livre e foi feita uma pipeline de dados. O que seria isso? É feita a coleta de cada um desses sistemas, tratamento dos dados e qualificação para exibição final em uma única plataforma. Essa plataforma serve para unificar os dados e também trazer visualização, com gráficos, dashboards, e o objetivo final é transformar os dados em informação. É, perfeito. Então, agora que nós já temos uma visão geral aí do nosso produto, né? A gente quer destrinchar aqui um pouco o nosso repositório da nossa organização. Então, onde tudo está organizado, onde todo foi o nosso ambiente de trabalho mesmo, vocês vão poder acessar por aqui. Então, se a gente dar uma olhada aqui, a gente tem aqui diversas plataformas, né, onde nós trabalhamos nesse período. E aqui, por exemplo, o Data Application GovHub é justamente o repositório onde nós fizemos a gestão dos dados, né? Então, toda a configuração do Airflow, DBT, que a gente vai passar um pouco mais para frente, vai estar organizado aqui. E esse repositório de Continuous Deployment, ele faz referência ao nosso repositório de infraestrutura. Então, toda a parte de Docker, de orquestração e mesmo deploy da nossa solução vai estar orquestrada nesse repositório. E esse de cima aqui é o GovHub, que a gente vai passar um pouco aqui também. É o site institucional e é onde está organizada também a nossa documentação. Então, se a gente passar aqui para o lado, esse é o nosso site institucional. E aqui vai estar organizado tudo, né? Quais são as nossas entregas, qual é o nosso objetivo como produto. E aqui a gente pode apertar aqui e vir na documentação. Essa aqui vai ser uma documentação um pouco mais técnica, para a gente conhecer mesmo o produto, né? Então aqui a gente quer passar um pouco para a parte da arquitetura, para a gente entender um pouco da solução e entender como é que funciona toda essa pipeline de dados, né? Então aqui, essa é a visão geral da nossa arquitetura e eu vou estar explicando um pouco sobre ela. Então, é, o primeiro objetivo aqui, como o Matheus comentou, nós temos diversos sistemas estruturantes, então a primeira coisa a ser feita é fazer a extração. Então nós fazemos a extração desses dados e a gente faz essa pipeline rodar diariamente. Então os dados são sempre atualizados e a gente faz esse workflow completo utilizando a stack Apache Airflow. É uma stack open source e muito bom para grandes volumes de dados. Então, a gente já sabe agora que a gente faz essa etapa da extração, né, desses sistemas, e aí o próximo passo seria montar o nosso Data Warehouse, que seria organizado na arquitetura medalhão, que a gente vai destrinchar um pouco aqui. Então, a primeira etapa, a gente faz o load desses dados que a gente extrai numa tabelas raw, né, que seria um esquema raw. O que seria isso? Seria um esquema cru. Então, como os dados vêm para a gente extrai eles e já salva. Então eles ficam realmente do jeito que vem para a gente salva eles e mantém essa rastreabilidade. O próximo passo, então, é a gente entrar nessa etapa de tratamento dos dados. E a gente usa para isso o DBT, o Data Build Tool. Ele é uma stack também open source, completamente open source, que a gente consegue fazer tratamentos por meio de comandos SQL. Então, o próximo passo é a gente pega os dados que estão na camada raw, fazemos o tratamento disso, e aí esses dados tratados, tratamento de tipagem, todo o tratamento para fazer a qualificação dos dados, eles são salvos então na tabela bronze, né, nos esquemas bronze, né? E aí ele vai seguindo toda essa linhagem dessa arquitetura medalhão. Então, a partir da bronze, nós já temos os dados mais limpos, mais qualificados. Então, o próximo passo é a gente fazer a integração das bases. A integração das bases seria a gente fazer mesmo a etapa
mais importante assim, dessa etapa de tratamento, que seria integrar bases diferentes, né? Os sistemas estruturantes não foram feitos para se comunicarem. Então, essa parte aqui do nosso trabalho é fazer essa integração. Então, bases diferentes, a gente faz a integração desses dados e salva isso no esquema Silver, que chama de prata. E aí, depois desse esquema Silver, a gente faz uma qualificação final para seguir regras de negócios específicas do nosso projeto. Então, a gente faz ali o tratamento de tudo isso até chegar ao final nos esquemas Gold. E aí, esses esquemas Golds, a gente vai conseguir fazer ali Business Intelligence, que é atualmente a nossa principal entrega final de como produto final, né? A gente faz isso usando o Superset, que o Matheus vai destrinchar um pouco com vocês também. E aí, essa arquitetura ela é completamente escalável. A gente consegue fazer um fluxo para qualquer produto final. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de ciência de dados, machine learning, governança de dados e dados abertos. Então, a gente vai passar aqui um pouco e explicar um pouco por cima, assim, do que seria essas entregas finais. Então, aqui, a gente está tudo documentado, todo esse fluxo de processamento. A gente tem aqui toda essa transformação, do que significa essas camadas medalhões, o Business Intelligence e extensões avançadas que a gente vai passar um pouco para o final. Aqui está documentado também os componentes principais da nossa solução. Então, aqui é importante falar também que nós utilizamos o Astronomer Cosmos. O Astronomer Cosmos também é uma stack open source, e aí ela faz a integração nativa do dbt com Airflow. Então, ela habilita ali as execuções, né, de todos os meus modelos dbt que nós criamos de forma automática para mim. Então, é muito importante também. Aí, o Postgres, que vai ser ali o nosso Data Warehouse mesmo, né, o banco que nós utilizamos, o Superset como Business Intelligence. E aqui a gente queria falar um pouco sobre um desenvolvimento e escalabilidade futura do projeto também. A gente pode aplicar ali com a nossa solução, com a nossa arquitetura, é possível a gente fazer um trabalho de ciência de dados, machine learning, por exemplo. Um bom exemplo seria que nós conseguimos fazer perguntas sobre os dados com linguagem natural, então a pessoa pode vir fazer perguntas e seria feita a resposta com base nos nossos dados, e aí a gente pode utilizar aí também stacks open source, né, como Haystack, Olama. A gente tem ali uma governança de metadados também, utilizando, por exemplo, o Open Metadata. Ele vai fazer um catálogo automatizado de todos os ativos de dados que nós temos. A gente pode fazer também, um exemplo, uma linhagem completa dos nossos dados. Então, eu consigo mapear desde a extração, de onde os dados vieram, até o tratamento, como que eles são feitos, até onde eles vão, o objetivo final. Então, tem essa linhagem de dados, um exemplo. Nós temos também dados abertos com o SECAM, um exemplo de arquitetura open source também para esse fim, né? E aí o SECAM ele vai funcionar como um catálogo de dados abertos mesmo. Então a gente pode fazer uma publicação automatizada de datasets, os dados que são abertos para o público, né? Fazer umas APIs padronizadas para acesso programático. Então tem todo esse consumo de dados abertos também pode ser feito seguindo a nossa arquitetura. Nós iremos agora tratar sobre a etapa final da nossa plataforma. O objetivo final, então, é entregar uma plataforma, né, como eu já mencionei anteriormente, onde terão todos esses dados dos sistemas estruturantes em um único lugar, como vocês podem ver na tela. Aqui, nós utilizamos o Superset, que é um software livre, e nele nós podemos integrar diretamente com o banco de dados. Como o Davi comentou anteriormente, os nossos dados passam por 3 etapas: Raw, Bronze, Silver e a Gold. A Gold é a etapa final. Por que ela é a Gold? Ela é a mais importante. É onde terão os dados preparados para a visualização final. Então tudo que será exibido aqui no Superset vem da Gold. Todos os dados que queremos exibir para vocês vêm da Gold. Então, depois de fazer todo o tratamento de tipagem dos dados na Bronze, a integração das diferentes bases na Silver, a Gold
serve, por exemplo, queremos extrair uma informação específica. A gente prepara os dados especificamente para Gold para que ele seja mostrado aqui no Superset. Como funciona o Superset? Irei mostrar rapidamente. Nós temos essas seções de Dashboard, Charts. Charts são os gráficos. Então, quando nós já estamos conectados ao banco de dados, nós primeiro fazemos os gráficos e ao final integramos todos os gráficos em um único documento, que seriam os dashboards. Como vocês podem ver, existem vários dashboards aqui. Ao entrarmos em um, somente de exemplo, aqui teremos várias informações relativas às tabelas Gold. Aqui, continuando, temos os datasets. Então, os dados que nós estamos pegando das Golds, eles estão bem aqui. Cada um desses é uma tabela. A partir das tabelas, nós podemos escolher quais dados dessas tabelas nós queremos utilizar para formar um gráfico. Então, por exemplo, um gráfico de pizza, de distribuição de pizza mesmo. Nós podemos utilizar apenas uma única coluna de uma tabela e fazermos a distribuição. Aqui na parte de SQL, é uma parte um pouco mais técnica. E como é que funciona? Dentro do SQL Lab, nós podemos consumir os dados dessa tabela, utilizar a linguagem SQL para fazer a consulta dentro desse banco de dados e extrair algumas informações. Então, o resultado final qual que é? São diferentes dashboards com várias informações. Aqui temos exemplos de dashboards de faturas. Então temos vários dados só sobre faturas, várias visualizações só sobre informações de faturas. Aqui temos uma visão geral, então temos dados gerais do IPEA, no nosso caso. Aqui sobre dados de pessoas, estrutura organizacional e por aí vai. Esse sistema é escalável, nós podemos estruturar ele com qualquer base de dados, de qualquer um dos sistemas estruturantes, nós podemos unificar e extrair muitas informações. Lembrando que sistemas estruturantes são as bases do governo. Então, por exemplo, temos CIAP, CIAF. Cada uma dessas bases contém diversas informações relativas a diferentes órgãos e informações governamentais. Nós unificamos esses sistemas e chegamos à etapa final, que é a visualização de todos esses dados em uma única plataforma. Agora nós vamos recapitular tudo o que foi passado nessa aula. Inicialmente nós fizemos a visão geral. Então o que seria o GovHub, que é essa plataforma que une diferentes sistemas estruturantes, coleta esses dados, trata e exibe para o usuário final em forma de visualização de dashboards e gráficos. Nós fizemos também ali em sequência um overview do nosso repositório, né, da nossa organização. Então toda essa etapa de desenvolvimento que nós fizemos, a gente mostrou onde está organizado até a documentação, e ali a gente mostrou também a parte da arquitetura da nossa solução de dados. Todas as stacks open source que nós utilizamos durante o projeto até a entrega final. E na etapa final, que é de visualização para o usuário final, nós temos a listagem de todos os dashboards, onde foi transformado os dados em informação, e lá é possível de você acompanhar quais são os datasets que estão integrados à plataforma, quais são os dashboards e os gráficos que foram criados. Aguardamos vocês na próxima aula.